trabalhar, né? Estamos aqui, primeira temporada, a bancada fixa Nicolau Ramalho, da No Leak e Mr. Turing, eu, Ítalo Pinha, da I8T. E hoje nós recebemos o CEO da BR Flecha, diretor financeiro do Clube de Golfe de Brasília, Bruno Flecha. Obrigado, querido. Obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, com certeza. Uma pergunta fora já como que você chegou na história do golfe, diretor financeiro do clube de golfe? Você é jogador, você é esportista? Eu sou esportista. Isso é bom? É bom, eu acho que foi legal sim pra minha carreira, né? Eu comecei jogando tênis, joguei tênis desde garoto e eu cheguei a disputar alguns torneios profissionais e isso me trouxe uma dedicação muito forte. Então eu gostava muito, né? Então assim... muitas horas por dia de treino, né? Aquela coisa... Profissional. Que bacana. Eu joguei o Tour nacional, né? E aí eu tinha parado e assim, sente um pouco daquela falta de competição, de estar valendo, né? Então eu tava passando perto do clube e minha mãe falou pra mim, meu filho, por que tu não vai jogar golfe? Então eu cheguei no esporte de uma maneira indireta, né? Assim, eu tenho uma familiaridade, né? Porque o tênis é um esporte que tem um instrumento que acerta uma bola. Sim. E o golfe também. Isso traz uma empatia ali. Você se considera um bom jogador de golfe? Não me considero um amador divertido, assim, sabe? É muito gostoso, né? Porque aí tem as competições, né? O clube tem essa coisa, é um esporte pequeno no nosso país, muito pequeno. Então, Sim. assim, eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi, né, a primeira vez que eu já vou pro 6º ano como diretor financeiro, né? E uma coisa que eu aprendi é que se alguém não fizer, aquilo vai acabar. Sem dúvida. Né? Que é um esporte muito pequenininho. E eu tive na contabilidade, conversando, sabendo dos processos, né? Quando a gente assumiu. E ela falou vários nomes que tinham sido diretores financeiros que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eram todos de peso. Assim, independente disso, né? Estavam todos lá pro bono, né? Então, assim, isso me chamou a atenção. Assim, é a continuidade de um projeto, de um esporte pequeno, né, que tem pouquíssima divulgação, um esporte complicado, que tem a distância, né? Tem a fama... Tem o custo, né? O Leandro Hassum falava que, quando ele começou a fazer golfe, que o prazer não era nem o golfe, mas era ir comprar aquelas ferramentas que são maravilhosas, né? É ótimo. E aí eu tenho um garotinho que tá começando, jogando comigo, que é muito legal. E aí a gente se diverte junto, errando. E aí Que bacana. Isso é muito bacana. É muito bacana. Eu acho que o golfe é um esporte de companhia, né? Então você conhece muita gente, conhece muita história, né? Assim como o arco, eu pratico arco composto, mesma coisa. Mesma coisa. Você chama o parente, né? A esposa, o filho, é bacana isso. Legal. Agora, tem a ótica do relacionamento, né? Do networking também. Porque no golfe tem isso. Você passa ali... Quanto tempo dura? 18 buracos, né? Andando rápido, 3 horas e meia. Vou dizer que na média 4 horas, né? Então, olha que contexto que eu acho interessante. Não sou praticante, não sei jogar golfe. Também gosto de jogar uma bolinha pequenininha em algum lugar específico, mas não... Você é especialista em tiro, né? Você é árbitro de tiro. E instrutor também. Então, no fundo, é uma bolinha de chumbo que tem que alcançar aquele objetivo específico ali no alvo. Vai mais ou menos na mesma linha, só que eu não tenho a oportunidade de passar 3 horas com um parceiro, um adversário ali, num lugar aberto, agradável, andando no meio de um campo e conversando com ele dessa forma. Inclusive, algumas pessoas bem notórias, né? Tanto no clube que eu acho que você... no clube que você é diretor financeiro, que é o de Brasília, que praticam desde o começo, né? Na história, inclusive, lá no comecinho, teve o clube de golfe começou por causa de um presidente ou algo assim. Como é que foi essa história? Né? São várias histórias que tem, né? Mas o Clube de Golfe de Brasília, ele é tombado, né? Ele veio, né? E ele fica numa região super bem localizada em Brasília para atender um pouco do corpo de embaixadas, né? Os embaixadores, eles não vão... Para onde que eles vão? Eles vão jogar golfe. Né? Então, assim, foi a pedido do presidente quem assina o projeto arquitetônico, né? Existe um arquiteto de clube de golfe, de campo de golfe, é melhor dizendo, e o nosso lá é o Robert James Jones. E tem muita gente que viaja para Brasília para jogar nesse clube. Que bacana. Né? Por causa dessa história. Ele é um cara super reconhecido, renomado no mundo inteiro. E tem outros campos de golfe que fica assim, meio enciumado. Pô, não veio jogar aqui, foi jogar em Brasília? Pô, vai jogar em Brasília porque é bonito. Especial. Bem, bonito. Você me autorizou a te chamar de Flecha. Claro, né? à vontade. E hoje você não está aqui para falar de golfe, você está aqui para falar de crescimento inorgânico e negociação criativa. É assim que fala, Nicolau?
Ou negócios criativos? Negociação, né? Negociação. No M&A, na verdade, vamos verticalizar um pouquinho aqui nesse mercado de fusões e aquisições, merger and acquisitions, né? M&A. Fala um pouco sobre isso. Não é todo dia que nós encontramos um empresário especializado em crescimento inorgânico. Fala um pouco legal. Vamos falar um pouquinho, sim. A gente tem tratado isso de uma maneira assim, até para expandir, né? É uma coisa muito incipiente no nosso país, na faixa de preço que a gente tem trabalhado, né? São aquisições, né, de valores abaixo de 50 milhões. Então, esse é um empresário que normalmente ele galga muito tempo sozinho, né? Normalmente são sócios, são 2 sócios, né? E precisa-se de um trabalho de convencimento. Né, eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho da BR Flash. A BR Flash é uma empresa de tecnologia. A gente nasceu no core de segurança da informação. E aí, na época que eu comecei, há 20 anos atrás, segurança da informação era uma coisa que não se vendia. Ninguém tinha medo de hacker. Né? E hoje a gente estava conversando, ainda se vende pouco. Ainda se vende pouco. Então a gente passou a atender na área de infraestrutura, então a área de sustentação. Então é importante das empresas, né? Então uma área que ela tem, eu estou falando disso porque isso foi basear um pouco a nossa área de aquisições, né? Então é uma área de sustentação, uma área importante, então é uma área que tem uma vida, digamos assim, uma vida útil dentro das empresas maior. Então os contratos eles são mais perenes, né? Você fizer um trabalho correto, um trabalho dedicado, o cliente tende a manter você. Então, baseado nisso, a gente achava que a gente tinha essa visão de comprar empresas, né? De fazer aquisições. Se uma empresa não dá atenção aos dados que ela é fiel depositária, isso já fala muito da marca. Fala muito. Qual que é o cuidado que você tem? Né? O lema da BR Flash é: por que a BR Flash existe? Né? A BR Flash existe para que a sua reputação ou da sua empresa não seja acabada da noite para o dia. É para isso que a gente existe. Então, a gente faz todo um trabalho. Né? A segurança da informação, a consciente, né? Essa parte dos dados, eu falo que é uma mão de via dupla, né? É como se fosse um médico. Te receita o remédio, só que você tem que tomar o remédio. Sem dúvida. Porque senão não existe segurança da informação. Existe o caso do paciente difícil, né? Como do empresário difícil. Mas volta lá, escolha, busca. A gente faz a escolha, busca. E, bom, a pessoa topou conversar com a gente, normalmente ele vai conversar com o sócio, né? Os dois precisam topar, o que nem sempre é verdade, que às vezes tem um sócio majoritário que já quer sair do negócio, não aguenta mais. A gente estava conversando com o Ben Raja numa outra entrevista e ele falou sobre, aí é diferente do empresário paternalista, que quer reter por uma questão de nostalgia. Seria o empresário que está querendo se desfazer do negócio, porque ele não está conseguindo dar conta do recado. Essa empresa é ruim para se comprar. Não é. Não necessariamente? Não necessariamente. Ele vai vender a empresa porque ele tem uma dor. Tá? A gente precisa procurar por quê? Por que você quer vender? A empresa que está sendo vendida por dor é uma empresa mais suspeita, não? Não, eu falo de dor assim, é que ele tem uma coisa a resolver. Às vezes ele não quer mais. Eu cansei disso, quero fazer outra coisa da vida. Sabe assim, eu estou num processo de transformação interno, eu quero mudar de área. Então você não é tão negativa em relação a empresas que estão sendo desfeitas porque o cara não aguenta mais. Não, muito pelo contrário. Vou te falar uma verdade, né? Você também é empreendedor. Pô, é muito maçante o dia a dia. Pô, o empresário, ele tá numa dor, ele não tem atestado. Né? Eu acho interessante que às vezes eu vou no médico, né? O médico, como atendendo o seu paciente como cliente, ele fala assim: quantos dias? Eu já escutei essas palavras várias vezes. Quantos dias de atestado você precisa? Pô, eu fico com vontade. Eu falo, me dá uns 3 aí. Me dá uns 3 dias. Eu vou mostrar para a direção da empresa. Então isso não existe. Então, pô, você entra numa carga emocional, no estresse, né? E assim, pô, você gerir várias áreas diferentes. Porque o empresário, ele tá sozinho naquela guerra. São várias áreas diferentes. Ele tem tanto que entender da área técnica dele, como ele tem que entender como o fluxo de caixa, para onde que o dinheiro tá indo, qual é a margem dele. Sim. Pô, eu pergunto para muitos empresários, qual que é a tua margem? Olho no olho, fala para mim a tua margem. Não sabem fazer essa conta, tem dificuldade. Sistemas robustos hoje são caros e difíceis de implementação. Pra você implementar um sistema mais robusto, você vai demandar muita carga da área, e que as pessoas dentro da empresa já são enxutas. Empresas menores não tem gente sobrando. Pra falar assim, vem cá, fulano de tal tá sobrando, vou colocar ele aqui porque ele vai implementar. Bem, então você faz aquisições de empresas que nem sempre estão prontas, nem sempre estão empacotadas para serem vendidas, não, certo? Não, são empacotadas para serem vendidas. Que é o que a gente estava conversando já em outra entrevista, né? Que o momento certo, pelo menos
o nosso entrevistado falava que o momento certo para se vender é quando a empresa estava preparada para empacotada. Então você pega empresas, você não acha? Você acha que você pode pegar o seu time e ir lá analisar os dados, é isso? Podemos. A gente precisa fazer uma majoração. Por isso que o fluxo de caixa descontado ele serve para ter uma base, né? Mas essa base não serve para essas empresas de uma maneira geral. Eles acreditam porque eles entraram na internet e falaram assim, como é que faz para saber o preço da minha empresa? Eles não sabem. Sim. A maioria... E existem diversas metodologias, não? Existem, né? Uma outra metodologia é o múltiplos, né? Que você já deve ter ouvido falar, que nada mais é do que uma simplificação do fluxo de caixa descontado. Né? Okay. Ele pega lá o lucro líquido, multiplica por algumas vezes. E assim, mas você tem que acreditar que aquela empresa ela vai ser perpétua. Que bacana. O que nós acabamos de dizer no primeiro momento, que isso não é verdade. Ela não vai para perpetuidade. Mas que ela vai ter uma longevidade, não? Pelo menos deve ser um critério para você comprar. Pois é, sim. A gente acredita nisto, baseado no segmento, né? De que ela vai ter uma vida... pelo menos aí uns 10 anos a mais, de que a gente consegue. E aí, no nosso setor, na BR Flash, a gente faz o seguinte, a gente só compra a empresa que o dono, ele topa ficar mais um tempo. Perfeito. Ele precisa passar mais um tempo com a gente, porque Perfeito. é ele que sabe os apertos que deu, como é que funciona, como é que é o cliente, então ele precisa remar mais um pouco. Então assim, quase que a primeira pergunta que eu faço é, você quer continuar mais um tempo no negócio? Não precisa ser eterno. Tá. Mas você tem que continuar com a gente mais um tempo. Você tem que mostrar pra gente como é que você remou até aqui. Existe um conhecimento profundo, sensacional na história dele. Olha só que interessante. E aí com isso, com esse requisito, né? Você acaba mitigando um pouco esse risco do cara que quer se livrar da empresa porque sabe que vai estourar uma bomba gigantesca daqui 6 meses e que ele quer estar fora dessa bomba. Se um dos requisitos é justamente a possibilidade do cara ficar no negócio por um período X, de 3 anos, vamos supor, você já está afastando o risco do cara falar, não, tô te vendendo e quando eu vender, quando o dinheiro na conta, fui embora, virei as costas e já era, né? Eu imagino que isso diminui muito esse risco. Diminui. De comprar uma empresa que não faz sentido. Quando não é mais o proprietário que está à frente, quando é um CEO contratado, a linha de raciocínio é a mesma? Não, é diferente. Não, é diferente. Ele é um CEO contratado. é ele que tem que ficar? Não, aí eu quero a pessoa, o empreendedor. Você quer mesmo o proprietário participando? O proprietário que participa, a pessoa que tem aquilo na alma, né? Que ele gostou. Às vezes tem 2 sócios e um sócio só é sócio investidor. Ele é um CEO contratado, ele é um cara do financeiro. Mas eu quero aquele cara que tem a alma da empresa. Aquele cara que quis o negócio, que idealizou. Porque eu preciso entender isso e se internalizar. Sem dúvida. Porque o que a gente pensa na BR Flecha é de montar uma máquina maior, com várias engrenagens, e essas engrenagens elas precisam se conversar. Perfeito. Né? Então, como é que esse CEO, esse empreendedor que tem isso na veia, ele sabe da dificuldade natural dos outros empreendedores. Então, ele vai entender melhor. Pô, como é que você vai fazer para se encaixar aqui? Ele tem parte dessa resposta, tem com ele. Concordo. Né? Então, a gente tem feito esse movimento de ir aumentando essas engrenagens. E, por exemplo, normalmente o empreendedor, ele quis abrir um negócio na parte da prancheta. Ele quer desenvolver, ele quer bit byte mesmo, Sim, né? Na área de tecnologia, né? Ele quer segurança da informação. Pô, ele não quer mexer com boleto, não quer fluxo de caixa, banco, sabe saber de crédito, né? Por exemplo, eu acabei indo mais para a área do financeiro, então, por exemplo, a gente acompanha crédito no país, né? Taxa de juros para nós é um negócio importante, porque, por exemplo, o crédito no país, neste momento, ele está enxugado, não tem crédito. Quem for agora a taxa de crédito sabe que está apertado. Por quê? Porque a taxa de juros está alta, tem uma insegurança no nosso país. Então, por exemplo, o financeiro tem que estar a par disso. Enquanto que o empreendedor nato, ele não tem que pensar nisso. Então, muitas vezes ele quer voltar para o sonho dele. Aí sim. O profissional, o empresário que está especializado em compra inorgânica, ele busca capital onde? Ele tem capital próprio, né? Fundo, né? Fundos. Eu acho que hoje é o grande... É o melhor lugar para você ter, porque aí você tem... Mas aí você tem parceiros na compra. Você tem parceiros na compra, tá. Né? Você tem várias maneiras. Financiamento né? não? Financiamento. Funciona no Brasil? Funciona.
funciona. O financiamento às vezes não é específico, né? A gente estava conversando, Sim. mas você pode pegar um crédito e só que você tem que tomar muito cuidado com taxa de juros, porque ele vai te engolir, né? A gente tem algumas estratégias de aquisição para a parte financeira, né? Porque assim, qual que é a contrapartida de alguém que está vendendo a própria empresa? É a garantia do pagamento, Sem dúvida. né? Então assim, ele precisa ter essa confiança. Né? Eu diria para você que a primeira foi muito difícil, porque a primeira a gente não podia falhar em nada, porque a primeira virou cartão de visita. Ó, Sim, liga para fulano, sim. que você vai ver que aqui a gente a gente cumpriu a nossa cumpre palavra. Sim. Mas voltando nesse ponto, né? As etapas. As Uma etapas. vez você fez escolha, fez a busca, aí venda realizada, é isso? Não, aí vem um processo que eu sempre falo que assim, é fundamental. E às vezes você fecha um negócio com a pessoa, acerta o preço é tanto, em tantas vezes, vamos fazer assim. Que aí é a parte que eu acho que é uma parte, não a mais crítica, tá? Mas Tá. essa parte é muito crítica. E assim, ela é fundamental, Qual o nome? que é a parte do contrato. Contrato. Muito bom. Né? Eu vou tomar um cuidado agora. Eu acho que você ter um escritório de advocacia que ele tem experiência na área, ele tem a maturidade de te levar para frente, ele vai ser fundamental porque é o seguinte, você só volta no contrato quando você tem problema, Exato. entendeu? Então, assim, eu acho que isso mas o advogado, ele não é pró-negócio, de uma maneira... Por isso que eu vou tomar um certo cuidado, de uma maneira primária, né? Ele é pró-negócio de uma maneira secundária. Ele precisa te garantir de o que foi combinado vai ser executado, né? Garantir os termos, né? E pode ser que neste momento, com o contrato, não se assine o contrato. Porque a pessoa, um dos dois lados pode falar assim, não, com esses termos eu não vou assinar. Contrato sem multa, por exemplo, é um acordo de cavalheiros nula. Sim, eu acredito que é nula, né? Tem que ter multas e essas multas podem acontecer de fato. Sim, Eu acho que essa é a questão. E aí, você tem então um escritório... Tem um escritório, vou até fazer propaganda deles aqui, o pessoal da Petrarca Advogados, né, na Carolina, né, Petrarca, ela faz esse apoio pra gente, os contratos são super minuciosos. Que bacana. E aí tem uma parte de due diligence, que é uma parte super importante. Você tem que bater os números, você tem que bater as DRS. Voltando naquele momento, né? Às vezes o empresário não tem exatamente os números todos, mas você tem que fazer uma diligência. Você tem que correr, você tem que saber se ele tem dívida, qual dívida em quê, se é dívida tributária, se é dívida... Isso o próprio escritório de advocacia faz para você? Ele dá indicação, ajuda. Faz indicação, eles têm todo um levantamento que eles fazem, o que precisa, qual que é a documentação que a gente precisa contar. E assim, isso é fundamental, porque assim, se às vezes, vou dar um exemplo, né? Você está comprando uma empresa de 1 milhão que o cara deve 5 milhões. Sim. Uma coisa é você entrar nesse negócio, não, tô sabendo. Eu tô sabendo que ele deve 5 milhões. E assim, parte dessa negociação, porque assim, a maior parte dos bancos, por exemplo, ele tem um crédito lá de 1 milhão. É uma empresa de 2 milhões, ele tomou um crédito de 1 milhão e deve 1 milhão no banco. O banco, na hora que ele troca o CPF de lugar, normalmente isso vem uma liquidação imediata dessa dívida. Tá. Então, esse 1 milhão vai bater na conta na hora, quando trocar o CPF. Eu não sabia disso. Pois é, isso é uma cláusula que eu também não sabia, tá? Quem me contou foi minha advogada. Quando se troca de CNPJ, você Se a dívida tem essas cláusulas da maioria... executa. Na maior parte dos contratos existe liquidação imediata dos contratos de... Sabia disso, Nicolau? Não. Eu também não. Então, é a minha advogada que conta essas coisas pra gente. Então, você precisa estar preparado para isso. Você tá disposto a entrar nessa liquidação imediata? Tem que se negociar com o banco, porque o banco, ele entra na frente de toda negociação. Olha que interessante. Então, se a pessoa, né, o dono da empresa, ele tem uma dívida e ele queria uma entrada, quem que vai receber a entrada no lugar dele? O banco. O banco. Fantástico, o Flash, fantástica essa informação. Então, vamos lá. Contrato feito, olha que risco que a gente nunca tinha parado para pensar. E aí que entra a verdadeira negociação. No contrato. No contrato. Porque ele vai ter um advogado dele, às vezes ele é experiente o advogado, às vezes não é. Não é experiente, perfeito. E assim, se briga por tudo, né? Então assim, é uma discussão muito maçante, né? E a gente já teve várias vezes de chegar na porta para assinar e a pessoa simplesmente se incomodar com alguma coisa, não assinar.
né? E a gente tem que ter... Como a gente é pró-negócio, a gente quer que o negócio saia a qualquer custo, né? Sim. Né? A gente quer a qualquer custo. É uma expectativa, não porque você precisa necessariamente, mas pela... Você quer um negócio, Você quer um né? negócio. Você buscou, não é fácil, o cara se convenceu, você teve, né, aquele momento, você se prepara para absorver uma outra empresa, né? A gente quer manter o capital humano, né? O desenvolvimento de um cara de TI, eles são muitos anos, você sabe disso. Sim, sem muitos dúvida. anos de estudo, de dedicação. Sem Então, dúvida. você quer esse agregado, né? Desse conhecimento, né? Do negócio, dos clientes, dos contratos dele. Então, assim, aí você chega na boca para poder entrar de assinar e não assina. Porque tem algumas cláusulas lá. Frustrante, né? Super frustrante. Próxima etapa, depois do contrato, vamos à reestruturação? Reestruturação. Como que fica? Não seria reestruturação, né? A gente tem um prazo interno que a gente... existe uma turbulência natural de uma outra empresa ser comprada, né? Então, assim... eu lembro que eu li 2 livros que eu achei sensacionais, né? E um é um antagônico do outro, né? Tá. Um é o Sonho Grande, que ele conta a história de como o 3G Capital comprou a Ambev. Agora tem um livro que é muito pouco falado, que é chamado Destronando o Rei, que é a história da Ambev contada pelos americanos de por que a Ambev foi vendida. Você vê que um é a história do sucesso, mas outro é a história do fracasso. Então, Normalmente, historicamente, aqui vai para os anais é sempre quem venceu, né? isso. Essa é a história de quem perdeu. Que fantástico. Então, você precisa ter um acolhimento, né? Você precisa da turma do RH muito preparada para você acolher, né, quem foi comprado, né? Normalmente, nessas empresas desse tamanho, que são onde a gente está trabalhando, ele não é um prêmio da Mega Sena, inclusive ele vai continuar trabalhando, né? E ele precisa se readequar na nova função dele. Ele não é mais o CEO, não é mais o tomador de decisão final, né? Ele tem uma interferência, né? Ele tá lá para isso, para poder contribuir, para ir para como se fosse para um conselho, mas ele não tem mais a palavra final. Isso às vezes causa um desconforto, né? Se ele vendeu a empresa porque ele estava vendo a bancarrota, ele não tinha mais crédito no mercado, ele sabia que não tinha mais fluxo de caixa. Agora mudou tudo. Agora mudou tudo. Ele não vendeu a empresa porque ele queria, ele vendeu a empresa porque ele estava no fim da berlinda. Eu preciso vender ou ela vai quebrar comigo na mão. Eu prefiro, né, ser agregado para uma nova companhia maior, num novo processo maior, para poder continuar vivendo, para continuar pagando minhas contas. Se você tivesse que colocar uma palavra, depois de contrato, a gente colocaria o que para quem está ouvindo? Estruturação, reestruturação? Não, integração. Integração, muito Integração. Muito bom. É um trabalho de integração. Cultura da empresa, como que fica? A cultura da empresa é a parte que mais tem que ser trabalhada, né? A turma da área de TI, né, que são as empresas onde a gente historicamente busca, eles são a turma do introvertido, né? Não é um demérito, né? Eu também Eles sou. Eles são, perfeito. Né? A gente consegue ficar um do lado do outro sem falar nada o dia inteiro e perguntar assim, pô, tu é inimigo dele? Não, ele é meu melhor amigo. Mas vocês não precisam falar, não, a gente tá super satisfeito em ficar calado. Né? Então, essa cultura, a gente precisa, de fato, a gente quer que elas sejam integradas, né? Existe já naturalmente uma parte que já tem essa integração, por serem da mesma área, mas são processos diferentes. Aqui se faz de um jeito, igual, por exemplo, a gente tem as unidades, né, algumas das empresas, que elas ficam em Joinville, Santa Catarina. Então, a cultura do lugar também é diferente. É por isso que a pessoa do empreendedor é tão importante. Porque é ele que vai dizer as coisas do lugar. Aqui funciona assim, aqui é assado, aqui não faz isso, aqui faz diferente. Né? Então, assim, eu não me julgo tão mais velho, mas, por exemplo, eu sou um cara que, por exemplo, eu coloco calça para ir pro escritório, né? Eu posso ir sozinho pro escritório e eu vou colocar calça para fazer isso. Lá não, mas a cultura dele do local é diferente. Eles colocam uma bermuda e vão. O cara da área de TI não vai fazer atendimento pro cliente, é muito quente, então eles vão colocar uma bermuda. E, assim, é chocante às vezes, não, Flecha? Pra mim, então, que eu Pra mim, né? assim, pô, não é possível que os caras vendem bermuda. Vem. Então você também tem que se adequar a uma cultura da região, como é que é o atendimento, como é que é feito os contratos. Mas a parte processual, né, a gente precisa integrar. Então ele está acostumado com o sistema, então por isso que eu falo que é uma parte de integração, porque a gente tenta fazer também junto com eles um convencimento, né, fala assim, olha, nós precisamos ir para um sistema único. Né? E muitas vezes ele quer também falar assim, mas o nosso sistema aqui que a gente usa é muito bom. Você tem para todo o grupo Flecha um único IRP, um único CRM?
Não, por conta disso. Quer dizer que você chega no local, dependendo, você não impõe o seu... Não. É até comum, porque, por exemplo, assim, a gente analisa o sistema deles e funciona super bem. Então tá bom. Como é que a gente faz para integrar? É por isso que é a integração. Como é que a gente faz para integrar essa informação do dele conosco? E aí, que bacana, facilitador da noção da área de TI, nós vamos integrar isso. Que bacana. Eu preciso de ter a análise do dado num BI da vida, que ele vai me dar a informação que eu preciso, mas eu não preciso necessariamente estar na mesma plataforma. Até porque na área de TI são, né, um quer usar o Mac, outro quer usar o Linux, o outro o Microsoft, e tá todo mundo na mesma sala. Eu usei brincando, né, a palavra tragédia, né, alguma coisa assim, mas na verdade é pessimismo, e você é um otimista. Eu vejo que é um aquisitor, tá certo? Um aquisitor otimista, é isso? Tem que ser. Quantas empresas já foram adquiridas desse jeito? A gente já tem um número mais ou menos relevante, né? Mas a gente tem trabalhado bastante para a gente continuar evoluindo. É uma busca incessante. A gente tem hoje uma pessoa só capturando, né? Só levantando as leads, né, buscando, né, a gente tenta abrir esse funil mesmo, pensando como se fosse um pipeline, né, pra gente dar oportunidade. A maior parte das pessoas que a gente conversa de empresas, eles não têm, nunca alguém falou com eles, nunca teve essa oportunidade de falar. E eu aproveito um pouco disso para falar assim, ó, é incomum mesmo, né, nesse nosso tamanho, porque não se paga, né? A não ser que por exemplo, o próprio dono esteja envolvido no processo. Envolvido no processo. Então, não se paga você ter por exemplo, uma Big Four fazendo consultoria para você fazer levantamento. É muito caro. Bem, você montou essa estrutura. A gente montou essa estrutura. Bacana. A gente montou essa estrutura. Sendo uma empresa de cybersecurity, né? Vocês realizam essas aquisições como considerando venture capital, ou seja, empresas que estão ainda surgindo, ou apenas empresas já que existem e estão estruturadas? Já que existem e estão estruturadas. Tem que ter faturamento. Então você não é tão otimista então como eu tinha falado. Não, porque 90% das empresas vão quebrar de 0 a 4 anos. Tá. A gente vai... os investimentos em Venture Capital, se não me engano, são 4-4, né? Você faz o investimento em 4 para obter de volta em 4 anos. Isso. Você acredita que isso não acontece na prática? Não, na prática não. Dá mais pelo nosso tamanho. E outra coisa, senão não faz sentido o fluxo de caixa descontado. Aí você precisa ir para uma parte de múltiplo e acreditar que aquele negócio, né, vai para frente. Então, na sua estratégia, não existe uma precificação do intangível. Não existe alguma precificação subjetiva de que, olha, eu vou conquistar tal contrato e isso vai ser por causa dessa inovação. Não existe nessa análise. Existe a visão para novas tecnologias. A gente, por exemplo, tem uma empresa que ela já tem uma nova tecnologia lá dentro e a gente tenta precificar isto, assim como o risco. Né? A gente precifica o risco, porque, por exemplo, uma empresa pequena de 10 funcionários, se ela balança, eu tenho que ter um time nas minhas costas para poder suportar o contrato deles. Igual, por exemplo, balançou, perdeu 6 funcionários, né? E aí você tem uma pessoa do administrativo, o dono e mais 2, ele não vai dar conta dos contratos. Então, eu preciso ter um time que consiga suportar os contratos do cliente sem que o cliente perca, né, o bom atendimento que ele tinha, né? O que fez aquele cliente continuar e ter aquele contato é um bom atendimento, é ter preço bom, é ter, né, atendimento rápido, é SLA, né? Como a nossa área gosta de dizer. Então, sim, aí isso é um risco. E é um risco que a gente, como você entra na integração... É um risco pós-aquisição. Pós-aquisição. O que se tem aqui assistindo nossa entrevista empregados de empresas que estão à beira da venda, o que eles podem esperar na sua opinião? Eu acho que eles... A casa caiu? Não, acho que não, sabe? Eu acho que é muito difícil a contratação. Eu acho que normalmente a empresa, quando ela tem uma aquisição... Por isso que eu não estou comparando com bancos, né? Essas grandes aquisições. É um outro tamanho. Então, eu acho que a pessoa entrar e olhar no YouTube que, né, a empresa demitiu, aí juntaram 2 agências e demitiu todo mundo na empresa. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá. Por exemplo, a gente não quer perder ninguém. Muito bom. Eu brinco, né, com o antigo dono, né, que vai ser mais uma pessoa que vai agregar. Eu falo assim, a gente não quer trocar a caneta de lugar. Tá. Porque é o seguinte, tem uma turbulência muito forte. Naturalmente vai ter uma turbulência. Concordo. Mudou a diretoria, mudou o chefe. Por exemplo, eu gostava do chefe e esse chefe novo.
Pô, ele não é nem da minha cidade. Como é que fica? Será que eu vou ser demitido? Será que o time dele vai vir? Vamos fazer o quê? Né? A gente encontra coisas assim que são particulares de cada lugar. A gente chega em empresa que a pessoa tem um nome na cadeira. Tem a caneca que é a caneca de cada um. Pô, será que vão tomar minha caneca? Vão trocar de lugar? Às vezes a empresa ela tá numa sede que financeiramente não comporta no fluxo de caixa dela. Você precisa ir para uma sede menor. Essa mudança, ela impacta. Poxa, eu tinha... E assusta, né? Ela Impacta e assusta. Assusta. Então, é muito cuidadoso, é muito particular. Você tem que tomar muito cuidado nessa primeira etapa. E eu diria para você que essa etapa dura tranquilamente 1 ano. 1 ano, tá. Tranquilamente 1 ano. 1 ano de incerteza você vai sentir nessa empresa. 1 ano. Eu fico curioso, você vê que eu estou insistindo nesse ponto, né? Que é a permanência do dono do negócio Ele faz toda a diferença. no negócio, né? Eu acho que uma das coisas que deve motivar, inclusive, ele querer vender, né? É algo que você comentou em episódios anteriores que eu achei genial, que é a parte de que a rotina de um negócio corta a criatividade do dono. Aquela criatividade, aquela ambição, aquela vontade que ele tinha lá atrás, que fez ele abrir um CNPJ no risco todo de probabilidade de falência, de fechar em 90% em 4 anos, ao longo do processo, quando ele vai entrando na sua rotina, ela acaba e ele para de ser criativo completamente. Eu imagino que isso pode até ser uma lufada de criatividade, de respiro para o empreendedor anterior, que é, poxa, finalmente agora, ainda mais com essa proposta, eu estou considerando a proposta de você vai ter que ficar no negócio, você não vai sair no dia seguinte que eu comprar. Isso no contrato, né? Você coloca isso no contrato. Isso no contrato. Então, eu imagino que isso deve tirar um peso do ombro deles enorme, né? É realmente desse jeito? A gente tem uma história muito legal de um antigo dono com burnout. E assim... Então, eu fiquei meio tímido de fazer essa pergunta, né? Não, a pergunta é essa. Como que você faz quando o motivo o lado de venda, né, o sell side, ele não está vendendo porque o negócio não é lucrativo, mas porque ele está realmente em burnout. Como que fica essa situação? Ele será um elemento, não quero usar um termo chulo, é um elemento... Sabe qual que é a parte que eu acho assim mais gostosa? É quando ele tira primeiras férias. Primeiras férias. Primeiras férias dele, ele não acredita. Muito bom. Pô, vou sair de férias mesmo? Vou. E a minha meta é não te ligar. É não precisar de você. Você vai se divertir com a tua família. Pô, isso é uma satisfação, porque ele liga. Ele tá tudo bem por aí, ele tá enraizado nele, tá. Eu só te atendi por educação, mas vai curtir com a tua família. Pô, isso não tem preço. E ele sente esse priceless. Que bacana. Sabe? Isso é muito legal. Ele, pô, viu por que eu queria vender? Porque ele para vender, ele tem uma discussão interna. Eu falo assim, eu nunca escutei, tinha vontade de escutar, mas, sabe, dá para você perceber o tico e teco dele. O tico e teco dele com a família. Bacana. Com a esposa. Porque, assim, no final do dia, ele fica alugando a esposa lá, a mulher dele com os problemas, com dificuldade. Pô, tu quer ver uma coisa que mata empreendedores no nosso país? É boleto. E vem boleto todo dia. É cansativo. É maçante, porque, pô, não desenvolve, não anda, as taxas de juros são altíssimas, pô, você não tem crédito pro pequenininho, não tem linhas favoráveis, os juros são altíssimos. Pô, é imbatível. Agora, eu imagino que esse alinhamento também acontece com 2 lados da moeda, que é o seguinte, olha, você vai ficar aqui pra gente atingir, comprovar que o que está escrito aqui no papel vai acontecer mesmo, ou seja, devem existir algumas métricas que ele tem que fazer retenção de cliente ou aumento de faturamento, depende da negociação, como é que vai ser. E que isso vincula ao pagamento completo, vamos falar assim, Boa pergunta. Os pagamentos no seu histórico, os pagamentos tendem a ser executados de forma completa ou não? Como assim você fala? Vamos lá, você acordou algo em contrato, né, com os devidos descontos. Né? No seu histórico aí de aquisições, normalmente as aquisições finalizam com o valor completo? Finalizam. Finalizam. Eles conseguem comprovar? Conseguem. Todo mundo chega para mim, a bem da verdade, todo mundo chega para mim falando que a empresa dele é a Microsoft.
Ah, sem dúvida. Né? Assim, Sem dúvida. É o pitch. Ele chega com o pitch. Chega. Ele tá com o pitch pronto. Mas isso não funciona, Não, né? É que nem aquela história que sua mãe conta que você é o menino mais lindo, mais esperto da Sem face dúvida, da Terra. sem Entendeu? dúvida. Então, assim, é comprovar, mostrar pra ele que isso não é uma verdade. Né? Que, assim, apesar do sonho do Bill Gates, mas do Steve Jobs, é de que a verdade da vida é que aquele ali é o 0001 da nossa área. É que nem o Ronaldinho, o Robinho, o Ronaldinho Gaúcho da vida, né? Eles são exceções. Eles não são a realidade. A regra. A regra são empresas... Pô, imagina, o nosso país é sustentado 90% são empresas pequenas. Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é assim. Então, assim, a média são empresas pequenas. Em média, é o empreendedor lá, ralando, comendo, trabalhando na hora do almoço, comendo, indo até 10 horas da noite. É maçante. Pô, ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele tá infartando, ele tá, se arrependendo de uma certa maneira, né? Porque ele não faz o que ele gosta. Ele deixou de ser um empreendedor pelo sonho, pelo objetivo. Pô, eu quero fazer segurança da informação, quero desenvolver sistemas. Não, ele está preocupado com o boleto de amanhã, com a folha de salário, com o imposto que muda, que aumentou, que subiu e eternamente, né? Sim. Ele não tem uma saída para isso. Ele fez, por exemplo, no meu caso, engenharia da computação. Ele não é um administrador, né? Ele não é um financeiro. Né? Eu lembro que num desses MBAs da vida que eu fiz 3 MBAs, né? Mas aí já voltado a aquisições. Já voltado à área financeira, né? Tá. E eu lembro de um capítulo lá muito interessante que ele falava que depois de toda análise e você chegava à conclusão que você não deveria abrir empresa, você era um bom momento de deixar aquilo apenas no papel. Engenheiros de processos fazem isso, né? Eles estudam para provar que aquilo não é viável. Exatamente. Só que como é que todo mundo abre empresa no nosso país? No sonho. No sonho. Ele não abriu empresa pensando num negócio. Porque se ele fosse fazer matemática... Ele não abria. Ninguém abria empresa nesse país. Falando em lucro, então, Flecha, você não investe em ventures, você investe já em empresas que têm comprovação, tá? Não é 4+4, como a gente tinha falado em ventures. Qual que é a sua expectativa, qual é a expectativa da Flecha de lucro real nessas aquisições? A aquisição tem um payback maior. Né? Quanto tempo? Eu diria que 5, 6 anos. Tá. É a média que a gente trabalha. Né? 5, 6 anos. Voltando à tua pergunta um pouquinho, né? A gente separa, são duas coisas totalmente distintas. Uma, né? Se algum dono de empresa estiver pensando nisso, como é que a gente funciona? Né? Uma é o salário dele. Ele vai continuar tendo um salário, né? Porque ele está trabalhando, está exercendo uma função, ele tem um salário. Fora a aquisição, que é um salário. Fora a aquisição da empresa. A aquisição é uma coisa, o salário é outra coisa. Por isso que normalmente você bate a meta, porque ele tem, né, como envolvimento de continuar e ele está na área que ele é bom, que é a área de produtiva, né? Que é a área de desenvolvimento, que é a área de novos negócios, que é a área que ele sonhou, que ele pensou em ir para frente. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Mas é um cuidado extenso, né? Bem, tudo bem. Então vamos agora à pergunta do Nicolau. Nicolau, você tinha comentado sobre esse olhar do M&A, né? Duas óticas. Aquisição, quando você faz um M&A, você faz focado na aquisição de novas tecnologias e aquisição de carteira. É isso mesmo ou tem algo mais? Tem algo mais. O capital humano. Né? São os talentos. É por isso que a empresa, quando ela é adquirida, se o funcionário ficar com medo, não fica com medo. Muito pelo contrário. Você tem interesse nesse? Tem. E sobre a aquisição de novas tecnologias e aquisição de carteira? É a base. É a base. É a base. Continua sendo real. Então são três itens: aquisição de novas tecnologias, aquisição de carteira e capital humano. Tá. A conta é feita em cima do financeiro, né? Então, em cima da carteira dele, né? Quanto que é o seu faturamento? Né? É totalmente inverso do que a gente tinha pensado, né? Eu não tinha colocado o capital humano como uma consideração, vocês colocam. Coloca. E junto com essa consideração, o risco. Né? Se todo mundo for embora, como a gente faz? Tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Agora, indo lá para trás, lá quando você ainda não tinha... eu imagino que você acabou caindo quase que ao acaso, né? Nessa rotina de aquisição de empresas, de M&A, de fusão e aquisição. Você se perguntou, você fez teste, houve aquele momento de que, poxa, será que vale realmente mais a pena comprar uma empresa ou será que vale mais a pena investir em marketing para eu crescer organicamente? Eu acho que vale seria... mais a pena eu fazer um investimento para poder comprar uma tecnologia através de uma empresa ou vale mais a pena eu formar isso dentro de casa? Você chegou a ponderar em algum
algum momento sobre isso? Há momentos em que a Flecha pode se transformar numa empresa orgânica apenas? Apenas, não, né, bem baseada na pergunta, né? Eu vi a parte de M&A como um futuro. Eu achava que isso era uma saída. Tá. Eu tenho muito na minha memória as Big Techs lá dos Estados Unidos, né? A Apple, né? A Alphabet, que é o Google, né? Que cresceram com... Que cresceram via M&A. aquisição. Sim. Eles cresceram via aquisição. Os maiores números de aquisição são deles. Né? Então, eles compraram tudo e todo mundo. Essa é a bem da verdade. Então, eu achava que o crescimento ele é muito mais exponencial. Né? Porque você crescer um a um... quando você faz uma aquisição, o que você está comprando? O que o fluxo de caixa de fato faz? Né? O que essa fórmula, né, que todo mundo fala dela, ela propõe? Tempo. Tempo para crescimento. Antecipa tempo. Ela antecipa tempo. Ela antecipa tempo. Revenue share você tem feito? Trocas de ações? Não. Não? Não teve nenhum momento que a gente fizesse isso, né? Até porque eu daria um poder e aí entra uma contrapartida diferente, né? Normalmente, quem tá plena aquisição, quem tá vendendo, não pensa nisso. Ele pensa em sair do negócio. E assim, o nosso foco é 100% da aquisição. Então, não é a gente hoje ainda chegar nesse ponto de fazer troca de ação. E caminhando já para o final, eu não sei se o Nicolau tem mais alguma pergunta, sobre esse gás aí que vocês têm. Até quando, Flecha? De aquisição? A gente não tem um número, né? A gente tem crescido, tem sido... Eu estava falando aqui fora um pouquinho sobre como foi importante para nós de faturamento, né? Porque toda vez que você faz uma aquisição, você incorpora um faturamento, né? Exato. E aquele ali... Mas também as dores, né? As dores, né? Mas falando de faturamento, você faz já a aquisição olhando o faturamento, evidente. Olhando faturamento. A gente tem os números nossos, né? Que não vou dizer que é uma meta, mas valores a serem atingidos. Se colocasse assim, metas para a Flecha, para a BR Flecha 2024, 2025, quais são? Não, a gente não faz assim. Não faz assim? A gente tem um número interno, mas a gente não compartilha esse número. É um número interno nosso, né? Tá. Pra gente, digamos assim, é um segredo aí do... É um segredo da brincadeira, é o pulo do gato. É o pulo do gato. A gente tem esse número. A gente é muito otimista, né? Agressivo? Não diria agressivo. Ou otimista? Não diria agressivo. Eu acho que pé no chão, sabe? Porque a gente tende a fazer passo a passo, né? A gente nunca integrou mais de uma ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um risco. Ah, muito bom. Muito bom. Você não faz duas aquisições simultâneas. A gente não faz duas aquisições. Você finaliza o processo, aquele processo de integração de 1 ano e pouco. Não, após 5 meses, a gente já pode integrar outra. Mas a gente não faz menos do que isso. Então, assim, a empresa estaria entrando 6 meses depois de outra. A gente não faz menor porque a gente está muito focado naquela integração. Né? Mesmo que elas sejam empresas irmãs. Boa. Eu imagino que ao longo do processo, muitas negociações devem ficar pelo meio do caminho, né? Sim. Mesmo depois de passar pela primeira análise inicial, pelo due diligence. Acontece muito isso? Acontece muito. Bastante de ficar pelo caminho? Acontece. Seria uma probabilidade assim de 50%? Não, mais. Eu diria que até a assinatura do contrato ali, entre a pessoa fala assim, eu quero escutar, eu diria que 80%. 80% quebra. Quebra não avança. Eu sempre falo o seguinte, em algum momento ele vai se convencer de vender a empresa. Pode voltar. Eu falo assim, você que é um considera trabalho, isso? Considero. Eu acho que é um trabalho que às vezes a pessoa precisa se desprender daquilo. Não está no momento, depois volta. Não está no momento. Então você continua trabalhando, você continua, né? Estou à disposição. Né? E a pessoa vai se convencendo de que agora é o momento certo. Então agora eu quero vender, eu quero sair do negócio, eu quero me mudar de país, né? Eu quero fazer outra coisa da vida. Mudar de país é bom, né? Deve ser. E aí eu tô entendendo que existe, inclusive você até comentou antes, que tem uma estrutura, então, poxa, se 80% dos processos ficam pelo meio do caminho, você tem que manter uma estrutura já meio que pronta para isso, para fluir esses processos desde da prospecção. Sim. E aí, pelo que eu entendi, você tem até um perfil ideal de empresa e uma pessoa que busca esse perfil ideal de empresa para filtrar primeiro. Tem.
A gente tem essa pessoa que ela fica nesse funil, ela, né, tem uma metodologia interna nossa, um processo nosso do que nós estamos buscando especificamente, né, baseado no que deu certo, né? Aí é tentativa e erro e é experiência mesmo, né? E para tornar esse processo um pouco mais, porque tem muita gente que de uma empresa pequena que assim, pô, eu quero saber o preço que eu vou receber porque eu não sei quanto minha empresa vale. Eu não sei quanto você comentou, você tem reparado, diferente do que a gente tinha conversado com outros entrevistados, que você pega empresas totalmente sem maturidade, nada empacotado e você tem que fazer isso. Ele não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que paga, ele só sabe que ele está vivendo, tira um dinheiro da empresa e aí no giro ele não percebe, ele não sabe. E aí é um momento que ele fala assim, então, esse é um bom momento para eu tirar um raio-x da minha empresa e para eu saber como é que está a minha vida. Né? E às vezes o empresário ele demora meses, porque assim, ele não mandou nada para o contador há não sei quanto tempo, ele não sabe como é que ele paga imposto, sabe assim? Às vezes você tem que bater nas costas e falar, olha, daqui 6 meses eu volto. Arruma muito, a casa que daqui 6 muito meses comum. eu volto. Acontece isso? Muito 6 meses comum, eu volto. Muito comum. Você passa uma lição de casa, faz lá, depois a gente conversa. Ó, preciso do balanço, eu preciso da DRE. De quanto tempo, né? Porque ele fica preocupado, ele não sabe como é que entrega isso, né? Então, assim, eu falei assim, ó, seu contador vai precisar dessas informações, tal, nós precisamos disso, nós precisamos de ver os contratos. E assim, como a gente tem uma experiência, a gente consegue também, de certa maneira, mensurar mais ou menos e dar para eles as perguntas, por isso que a due diligence é tão importante, que vai ajudar ele a responder isso para nós. Né? Isso seria já um questionário, pronto. É um questionário. Agora, daquelas áreas principais que você falou ali no começo, já até saindo também da área, pelo que eu estou entendendo, você está saindo também da área só de tecnologia. Qual critério para, olha, nesse momento eu acho que é mais interessante buscar tal tipo de empresa e, olha, naquele momento melhor buscar tal outro tipo de empresa. Existe isso ou acontece ao acaso? Não, existe. O que leva a ter essa análise? Existe sim, preço. Né? Às vezes você tem uma oportunidade de negócio, né? Que você tem um preço-alvo, né? A gente tem preços-alvos de negócio, então ele tem que atingir um preço que você fala assim, a empresa tem chance de crescer X% ano, né? A maior parte das empresas tem um percentual de crescimento, né? Sim, que são conhecidos do mercado, tá? Se você entrar no Google e fazer empresa de energia, qual que é a taxa de crescimento? Os segmentos têm uma taxa de crescimento. Tem uma taxa de crescimento. Então, se você tiver uma oportunidade de você pagar um preço mais barato, né? Por que as pessoas negociam as ações na bolsa? É baseado num crescimento futuro, né? É baseado nesse valuation. Então, a gente fica olhando outros segmentos justamente pensando em preço, em share de mercado também. Mas, assim, basicamente é um crescimento futuro. Às vezes tem áreas que estão com um crescimento melhor e a gente consegue uma negociação melhor e a gente vai pela oportunidade. Agora, você falando isso com bootstrap, como a gente fala nas startups, né? Ou seja, com dinheiro do bolso, com dinheiro próprio, já que a gente não está falando de alavancagem de outras formas, a análise de ciclo de recebimento das empresas, ciclos e fluxo de caixa, talvez, da empresa e o tempo entre o pagamento do fornecedor, o recebimento daquele cliente, eu acho que pode, inclusive, ser uma forma de você acabar alavancando alguns negócios e, estrategicamente, você escolher adquirir tal vertical porque ele tem um ciclo menor, o outro maior. Como é que funciona essa engenharia financeira ali e o caixa de todas as empresas bagunçando nesse meio de campo ali? Como é que fica isso? Você tem que ter um sistema, né, um ajuste muito fino, né? Eu sempre falo assim, que a BR Flash ela tem os números na vírgula. Tem que ter, né? Porque dinheiro, é o caixa próprio, né? Então, assim, a gente não pode brincar com isso. Você gosta disso, né? Gosto. Você gosta disso. Você tinha que ter sido contador, né? Financeiro, economia. Minha mãe falou assim, pô, você devia ter feito economia. Eu falei, pois é, mãe. É verdade. Engenharia da computação. E fui feliz nela, né? Mas eu fui migrando, né, naturalmente, para a parte de finanças, né? Mas eu acredito, sim, que a gente tem que tomar esse cuidado, a parte de crédito. Mas a gente, como um grupo maior, vai comprar melhor. Isso é uma questão de especulação financeira, não seria isso? Só para ter uma ideia, os empresários que estão tentando vender para você, tá? Eles tomam um susto com as ofertas? Tomam. Eles às vezes não têm a menor noção, eles acham que a empresa é a Microsoft, que vai receber uma oferta de 100 múltiplos, não é verdade, né? Ele tem uma expectativa. E se negocia depois um pouco para cima? Tem uma majoração, sim, né? Porque assim, o que eu falo? Onde que é o preço é onde tem negócio.
Se não tiver negócio, tá, o preço tá errado, tanto para um lado quanto para o outro. Tá. Né? Então, assim, o negócio é quando, né, é bom para os dois lados. Mas há um sustinho. A maior parte das vezes tem. Ele acha que a empresa vale, assim, 10 vezes maior. E aí a gente até pergunta, mas por que você acha isso? Ah, não, mas é porque eu vou virar, eu vou vender, eu vou fazer. Em tanto tempo eu vou ficar tão grande, né? E assim, é sempre prazos curtos. Tá? Aí eu acho que é o momento ideal de fazer a proposta do tudo bem, você fica dentro da empresa para poder realizar tudo isso? Aí eu imagino que tem gente que deve ter até pulado para trás, ou não? Ó, 100% das vezes que a gente fez essa proposta. Falei assim, ó, então tá, eu vou pagar isto que você tá pedindo, mas é o seguinte, você tem que cumprir essa meta. Você topa, e se você não cumprir, tem que ter um deságio, porque assim, não existe uma aposta que só um lado ganha. Exato. Ninguém a topa. Ninguém topa. Ninguém topa. Porque todo mundo, no fundo, sabe que não é a Microsoft. Eles querem sair com preço fixo, preço já final, combinado. É melhor. Eu acho que é melhor para os dois lados, né? Assim, eu sei. Eu acho que você ter uma meta atingir que te traga um bônus, que te traga um resultado a mais, sim. Mas acho que nesse ponto ele tem que vir no CPF, né? Como ele recebe, como ele é um novo colaborador, um novo diretor, um novo executivo da empresa, então ele pode ter um bônus. Ele vai sair de CEO para virar executivo. Então ele pode ter um bônus sobre o resultado dele, que eu acho super legal. Acho que faz sentido até. Mais do que ele aumentar ou não, porque assim, o que é o preço da empresa é o raio-x daquele momento. Qual que é o seu raio-x de hoje? Você vale o que você vale hoje, porque o futuro só a Deus pertence, né? Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que no final das contas, sua cadeira mudou bastante desde o início da empresa, da abertura da BR Flecha até hoje, né? Eu acho que hoje você está mais como na área financeira do que na área de Com certeza. Gestão, administração, estratégia, até inovação. Você sente isso? Você acha que vai nessa linha também? Sim. Você é mais um financista do que um empresário? Sim, eu sou empreendedor. Sou, com certeza. Com certeza. Eu falo que eu sou o financeiro da empresa, né? Eu sou o CFO da empresa. Eu acabo englobando também a área do diretor executivo, que é essa ideia, né? De, vamos para esse negócio agora, eu acho que tem uma oportunidade aqui, né? Vamos entrar aqui, né? E de conversar com os diversos ramos, né? Por exemplo, uma coisa que foi super legal, que eu acho que eu incentivo quem quer trabalhar um pouco nessa área, é de conversar com as pessoas, não ter medo, né? E eu liguei para muito empresário, uma coisa legal de conversar com muitos empresários é de conhecer as histórias. De conhecer as dificuldades. O que foi difícil para você aí? Para mim foi difícil isso. E qual que foi a saída? Né? Então, eu acho que tem um enriquecimento de conhecer. Mesmo que não dê negócio, mas eu tive um enriquecimento ali de conhecer as dificuldades, conhecer o que deu certo, o que não deu certo. Eu sempre falo assim, o que dá certo eu sei. O que não deu certo? Nicolau é escritor. Você também está quase lá, né? Já podia registrar essas histórias, né? Podia. Você sabe que eu faço um vídeo, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, assim, não tem um tempo certo, falando um pouco dos acontecimentos. Que bacana. Como é pra que si, foi? como um diário? Com um diário. Isso é um canal ou Flecha? Não, eu faço inteiro no meu telefone. Eu ponho a câmera 1 minuto. E aí Temos que transformar isso num canal, né? E eu falo assim, a verdade, foi difícil nisso, isso aqui não prestou, né? Isso aqui tivemos um problema, não, isso aqui foi legal, né? E isso foi virando, né? É um diário pra mim que de vez em quando eu volto. Hoje mesmo eu voltei um pouco. Em 2018 eu falei assim, nossa, como é que era incipiente, muita coisa que a gente pensava, né? Hoje você, né? Outros problemas, né? Os problemas eles vão mudando de lugar. Né? Principalmente pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia. Houve muita modificação em comprar uma empresa antes ou pós-pandemia? Houve, né? Por exemplo, a cultura do home office, né? E você... Se aceita, como que você lida com isso? Eu acho que o híbrido é uma coisa que veio para ficar, mas não existe cultura de empresa dentro de casa. Não existe. O RH do mundo inteiro sempre trabalhou para unir. O que são as coisas mais legais que o ser humano faz junto, né? Igreja, cinema, futebol, tudo junto, tudo junto. Bacana. Aí chega agora e fala assim, não, é sozinho dentro de casa. Isso não existe pro ser humano. O ser humano digamos assim, né? Uma espécie que quer estar junto, né? Nós estamos aqui junto. Interessante, o empregado não olha dessa forma, né? Deveria ser passada essa ideia, vamos nos encontrar, né, com essa regularidade na empresa por conta dessa necessidade. Sim, eu acho que tem que voltar, né? Eu vejo hoje um movimento gigante das grandes empresas de voltar as pessoas para dentro das empresas. Mas tem que explicar o motivo, né? Sim. É com esse motivo, é com esse propósito. Tem que ter, porque senão você não tem cultura, né? Como é que você vai sentir a cultura do lugar sem que você esteja lá? Fantástico. Sem que esteja sentindo,
né? Ou a dificuldade, né? Qual que é a dificuldade? Às vezes, né, são coisas simples. Por exemplo, o pessoal gostava daquela cadeira, a empresa nova trocou a cadeira com uma cadeira que não é legal. E a pessoa passa muitas horas. Quem é de desenvolvimento e infraestrutura, que fica muitas horas desenvolvendo, pô, a cadeira é uma coisa importante, né? E isso você só sente estando lá, estando junto, né? Então... Existem movimentos de empregados, movimentos de boicote às empresas, inclusive do retorno, né? Sim, existem. Existem sim, né? Mas é inviável. Eu vejo que não... O híbrido, ele vai fazer parte. O híbrido vai fazer parte. Eu acho que o híbrido vai fazer parte, mas home office 100%. Mas você me deu o argumento que faltava, né? Você volta porque você precisa, tem a necessidade de estar com o seu igual. Claro. Né? Muito claro, bacana. Com certeza. Vamos lá. Você tem mais, eu tenho uma pergunta, né? Estou querendo vender minha empresa para a BR Flecha. Como que eu entro em contato com vocês? bruno@brflecha.com.br. Direto assim? Direto assim. Que coisa linda. Sua pergunta. Estamos caminhando para o final, Nicolau. Para mim fica muito claro a diferença entre empresário e empreendedor, né? Às vezes existe uma aura em cima do empreendedor, aquele cara com sangue nos olhos que vai lá e tira o sonho do papel, como você falou, e inventa alguma coisa ou 10 coisas para poder dar certo, e a figura do empresário. Não, peraí, é um negócio ordenado, assim, você viu até que durante a condução a gente identificou que até mesmo para fazer uma fusão e aquisição, você tem um movimento que no seu perfil fez sentido e você construiu isso, claro, em cima de outras histórias também, mas que faz sentido só para você. Então, da importância da gente ter as duas figuras e não necessariamente o empresário precisa ser empreendedor e a gente precisa ter ainda o empreendedor que vai lá na frente se juntar com o empresário, pode ser às vezes na mesma figura ou em figuras diferentes desse jeito, né? Precisa. Mas para concluir, o que eu pergunto eu acho que a gente só falou de aquisição. Quando é que a BR Flecha vai ser vendida? A hora que chegar um comprador. Já é assim, então tá bom. Porque é uma coisa que eu falo, né? Eu não tenho um problema com isso, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo assim, nós estamos à venda. Que bacana. Né? No preço certo, tudo faz sentido. Como eu falei, né? Não necessariamente significa que eu vou sair do negócio. Não, eu admito que você provavelmente vai continuar, não tenho dúvida disso. Mas eu trabalho ele eterno, né? Esses dias eu vi um vídeo que eu achei sensacional, em que às vezes as pessoas vendem muito hoje em dia que você tem que ser um empreendedor, você tem que criar o seu negócio, que você não pode ser CLT. Mentira! Pô, você é feliz CLT? Continua. Pô, às vezes o cara é um diretor de uma empresa, tem sucesso, tem tranquilidade com a família, de repente, porque o pessoal começou a falar isso pra ele, que ele tem que ser empreendedor, ele pede demissão, uma empresa, quebra a empresa, passa a ter um inferno na vida. Exato. Qual que é a lógica disso, de se vender que todo mundo tem que ser igual? Pô, não, as pessoas são diferentes mesmo. O intraempreendedorismo, né? Pode funcionar muito bem para certas pessoas, né? É uma questão de momento. E assim, são pessoas diferentes, né? Então você tá querendo colocar todo mundo de empreendedor? Não, é importante ter as outras funções, é importante você estar bem com você. A gente foi um outro convidado que falou que dá para você fazer carreira, fazer sucesso, estando numa cadeira de CEO, né? Você pode fazer. Foi o Adalberto Benhaja. Inclusive, fazendo referência com o episódio dele, eu vou deixar o link para consultar exatamente esse momento. Boa. É isso. Muito obrigado. Querido, prazer é todo meu. Obrigado. Prazer. Obrigado, Bruno. Obrigado, pela contribuição para o mercado como um todo e vamos manter o mercado aquecido. Isso aí, fantástico. Vamos. Com certeza. Obrigado, gente.